ler vários livros, entender várias histórias, né? A gente tem uma biblioteca extensa, vamos dizer assim, no sentido de livros, né, como referência, mas não adianta somente leitura. Adianta o quê? É você ler e diante daquilo ali você refletir e ver aonde são os pontos aos quais você precisa se modificar. E aí, quando ele fala na questão da perseverança, só para encerrar aqui, fala que mesmo sem resultados visíveis, seu esforço é valioso e reconhecido. Porque quando eu venho para cá, que eu saio da minha casa, que eu acolho um irmão, eu não preciso estar tendo o reconhecimento nem do outro irmão ou de quem quer que seja. Mas pode ter certeza que a espiritualidade que acompanha os nossos mentores, a espiritualidade da casa, ela está vendo o seu esforço, mesmo que em pequeninos passos, mas está dizendo, a Andréia está seguindo, a Andréia está tendo força suficiente. E aí vem algo que muitas vezes nos acontece. Vem a questão muitas vezes das dores e dos sofrimentos. Aí você fala, nossa, mas eu saio da minha casa, eu sou um trabalhador, eu sou um doutrinador, eu sou um evangelizador, sou um passista, fico na água. Mas por que tanta coisa me acomete de difícil? Gente, nós estamos em um plano físico que nós não viemos, você falou, a passeio, nós estamos em uma escola. E eu sempre reafirmo também que às vezes o remédio, o remédio é a dor. Porque é somente através da dor é que nós muitas vezes buscamos a prece, buscamos a Deus. Colaboração espiritual. Então, quando a gente vem para casa, quando a gente se dispõe a auxiliar, vai chegar a nós mentores espirituais. Mas esses mentores, eles nos auxiliam, né? Nos intuem, colaboram conosco, mas eles jamais vão interferir. Por quê? Porque como nós estamos dentro de uma escola onde a dor ainda se faz muito presente, é necessário que haja-se um movimento e que haja o nosso esforço para que assim aconteça a nossa reformulação. Portanto, ser um trabalhador espírita significa agir com esforço consciente, persistência nas dificuldades e cooperação com os espíritos. É o que eu sempre falo, persistência. Pensar muitas vezes que, poxa, hoje eu não vou para o trabalho. Lógico, tem coisas maiores que às vezes nos acometem, como a questão de saúde. Mas a gente não precisa, por banalidade, às vezes, de vir para a casa espírita. Hoje eu não vou porque eu vou... até o irmão citou, quando está tendo agora jogo, né? Futebol. Vou assistir um jogo de futebol. Vou... hoje, um pleno domingo, né? Estamos num domingo, onde houve-se essa extensão de feriado. Mas aqui tem pessoas que achou-se necessário estar aqui na casa. Por quê? Porque o objetivo de cada um de nós que estamos aqui em pleno domingo é de crescimento. Por quê? Porque a espiritualidade, como o próprio irmão colocou logo no início aqui, a espiritualidade ela não para. Não existe feriado na espiritualidade. Existe socorro constante dentro da casa espírita, porque aqui somos um hospital. Então, o tempo todo, Não assim, né? A espiritualidade não para. E há feriados que eles trabalham em dobro, né? Porque agora chega o período de festa, vem a bebida, os fogos, a gente ainda sabe que existe, né? a luz das almas, guerras de espada. Então, assim, eles
nessa época o trabalho. Bem colocado, porque na verdade quando se há o feriado, há o quê? Há um desvio de conduta moral, né? Isso é. Há uma questão do álcool e tudo mais. A violência aumenta, ou seja, a espiritualidade trabalha realmente, bem colocado, Tita, trabalha até em dobro, né? Então que a gente precise ter essa persistência. E aí, como eu falei que eu gosto muito de Paulo, assim, Paulo, ele é um exemplo no sentido, Paulo, ele fala uma frase que eu acho assim, que para mim me toca profundamente. Paulo, ele disse que ele viu Jesus embaçado, né? Porque ele viu quando Jesus lhe deu a cegueira física para que ele assim permitisse abrir os seus olhos. E aí Paulo, ele coloca aqui em Timóteo 2,15, o sentido do que é ser um trabalhador, do que é ser um espírita, do que é ter a consciência de sermos espírito. E aí ele fala: procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que tem como obreiro que não tem do que se envergonhar. Por que Paulo disse isso? Porque quando nós nos esforçamos, quando nós nos dedicamos à prática do bem, a finalidade maior é essa, é chegarmos ao nosso bom Pai. E aí Paulo ele fala que quando nós formos apresentados a Ele, nós não tenhamos o que nos envergonharmos. Pelo contrário, dizer: Senhor, obrigado, consegui vencer. E aqui estou diante da tua misericórdia, da tua bondade infinita. E Paulo ele também fala que há diversas funções entre os obreiros, entre os trabalhadores, entre aqueles de profundidade, o que entende o que é ser espírita, o que é servir a Cristo. E ele fala que todas são voltadas para a edificação espiritual, mas tem um propósito maior. Quando cada um de nós aqui nos dedicamos a servir, a finalidade maior de cada um, porque é assim também que a espiritualidade funciona, é o coletivo. Por quê? Quando nós entendemos que nós somos espíritas, que nós seguimos o Evangelho do Cristo, o irmão colocou, né, na questão, falou assim, eu não me lembro exatamente a frase inteira, mas falou na questão do julgamento, que às vezes a gente não deve julgar tanto, mas pensar em nós mesmos. Mas quando nós entendemos isso, que em vez de apontamento, devemos ter acolhimento. Devemos direcionar aquele que ainda não conhece o Evangelho. Essa é a finalidade da casa. Mas além da casa, do trabalhador, desse obreiro que Paulo tanto fala, é a responsabilidade de cada um de nós. Porque Jesus, ele mesmo dizia, a palavra, ela pode edificar, né? Mas o verbo é que realmente é que salva. Porque foi isso que Jesus foi para nós. Ele foi o verbo personificado do amor. Porque é isso que nós devemos entender. Em vez de julgarmos, vamos acolhê-los. Eu vejo, muitas vezes, dentro da casa, e voltando no sentido, mas antes disso eu vou dar uma voltada, até me desculpa. Voltando a falar da questão, né, de Gotuso e de como é essa organização dentro da espiritualidade, dessas esferas inferiores, que eu vou depois até citar um pouco mais à frente, existe uma organização muito grande. Da mesma
forma que existe aqui para nós uma organização doutrinária, reuniões mediúnicas, evangelizações, passes, fluidificações, lá também se tem. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, o que nós somos, como Gotuso, que era uma pessoa eloquente, era um advogado, né? Era uma pessoa, como vamos dizer assim, como até Paulo foi conhecido, né, como doutor da lei, ele tem vários argumentos. Então, inclusive, ele usava desses argumentos para atrair outros espíritos ali e lhe qualificá-los. Então, há-se também uma organização muito grande dentro das esferas inferiores, não somente para cá. E aí, um dia eu ouvi que nós somos espíritos que estamos vivendo temporariamente dentro de uma matéria, mas que, se eu errar nessa encarnação, a outra próxima eu posso vir a me melhorar. Ou então, se eu errar na outra, assim eu posso a me melhorar. Você acha mesmo que isso seria favorável para quem? Esses repetidos erros. Seria para a espiritualidade inferior. Por quê? Porque ele não quer que a gente se esforce. Então, isso muitas vezes é conduzido, né, através de hipnoses mentais para vários espíritas. Por quê? Porque é muito mais cômodo você colocar, não, se eu agora eu falhar, se hoje eu não for lá dar um passe, se hoje agora eu não quero mais ir para a mesa mediúnica, que é de uma importância muito grande, né? Porque através da mesa mediúnica é onde vai se haver o esclarecimento desses irmãos que não tiveram essa oportunidade que nós temos aqui, que simplesmente deixa o trabalho, deixa para a próxima encarnação. Por quê? Porque esses espíritos, eles são astutos. O que eles mais querem é que nós protelemos a nossa evolução, né? E aí, Emmanuel, ele fala, né? Os obreiros do Senhor são todos aqueles que trabalham silenciosa ou ativamente pela regeneração humana. Por quê? Porque entende que para que nós possamos crescer, porque é assim também que a espiritualidade trabalha, por isso que nós temos nossos mentores. Porque quando nós buscamos a nossa melhoria e nós temos as nossas mentorias, o mentor está junto conosco, nos dando a intuição necessária para que também eles cresçam nesse sentido. E isso, quanto mais você se afina junto com a espiritualidade, maior vai ser a sua sintonia e a sua melhoria, no sentido de atrair cada vez mais espíritos de condições melhores. E aí fala também, se colocam a serviço do bem, da caridade, da luz. Podem ser médiuns, evangelizadores, passistas, né? Ou que trabalha na água, ou que trabalha na recepção, na biblioteca, na cantina. Todos aqueles que buscam servir ao outro para a espiritualidade, isso é um grande mérito. Porque está mostrando para, né? Você está mostrando para a espiritualidade que está se havendo um movimento, um esforço de servir ao Cristo. E aí, Druso, o que acompanhou André Luiz lá, junto com para ver o Gotuso, ele fala: a luz da alma não vem do saber. É como eu disse, não adianta a gente estar aqui, né? Como a gente coloca. Tem o livro dos espíritos, tem o livro dos médios. Isso, é lógico, já é o primeiro passo. Por quê? Porque o desenvolvimento moral, ele é muito associado ao desenvolvimento intelectual. Então, é necessário, sim, você, né, fazer parte, você fazer o evangelho, você estudar. Mas não adianta você, prática sem ação não vai levar você em nada. Vai ser um vazio. Não adianta eu estar aqui cheia de eloquência, de falar coisas bonitas, citar inúmeros livros, várias obras de Chico, e se no meu dia a dia, porque ser espírita também não se resume somente dentro de uma casa espírita.
Ser espírita se resume fora daqui. Como é a sua relação com a sua mãe, seu pai, seus filhos, que muitas vezes são relações difíceis. Digo isso por mim, ter um exemplo disso na minha família. Minha relação com a minha mãe foi sempre dificílima. Mas, o que é me orientado? Fazer as pazes com tua mãe. Por quê? Porque eu não quero deixar para que quando eu for, né, esse ciclo meu se encerrar lá na espiritualidade, né, eu venha ter que aparar as arestas. Não é melhor agora? Mas isso só dá com o quê? Na medida que você vai lendo e você vai entendendo as leis da causa e efeito, né, daquilo que você busca, é muito mais favorável no seu caminho, na sua jornada, que é muito melhor você ir por um caminho que desvie da dor e siga o caminho do amor, né? E aí ele fala que a luz da alma não vem do saber apenas, mas do amor que sabemos oferecer. O amor. Tanto que Paulo fala, se eu, né, está lá na carta de Coríntios, se eu tivesse tudo, se eu doasse todos os bens materiais que eu tivesse, se eu fizesse todas as obras do mundo, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Porque o amor, ele é o princípio essencial de mudança e de crescimento moral. Então, podemos conhecer o verdadeiro trabalhador espírita e que mesmo tendo, né, só colocando o que Edrudo está falando, né, e mesmo tendo conhecimento, funções importantes dentro de uma casa espírita, títulos, e se isso não estiver aplicado no mais profundo eu do seu espírito, ou seja, tendo a verdadeira reforma íntima, não passará de ser hipocrisia. Para que tanto títulos? Muitas vezes, infelizmente, em várias casas, em vários espíritas, ainda a questão de títulos, de posições, gente, isso aqui só existe dentro desse plano físico. Quando a gente desencarna, o que nós somos lá, somos apenas irmãos que vão ser preciso ser acolhidos. Não precisa de titularidade, não precisa você estar em evidência em nada. Porque Paulo também já dizia, quanto menor eu me faço, maior eu estou. Porque esse maior eu quero estar perante a Deus. Eu não preciso ter titularidade ou reconhecimento, digo no sentido, a Andréia hoje fez uma palestra maravilhosa. A Andréia é a melhor palestrante. É bobagem isso. Porque se eu tiver a minha reforma íntima mesmo, quando eu for para a erraticidade, quando eu chegar lá na espiritualidade, eles não querem saber se eu sou coordenador, se eu faço parte de uma diretoria, ou se eu era apenas alguém que purificava a água, ou que estava na recepção. Isso para a espiritualidade pouco se importa. O que importa é o que ela fazia. Ela fazia fielmente seguindo o Evangelho de Cristo? Ou ela apenas queria mostrar para os seus outros companheiros de jornadas que ela era tão eficaz, que ela era tão competente naquilo que se fazia? Não precisa. A gente não precisa. Não sejamos como Paulo, que sejamos menor diante, né, aos olhos dos nossos irmãos que estão no mesmo caminho que nós, mas sejamos maior no sentido de perante a Deus. Porque o verdadeiro espírita pratica o bem, mas principalmente ele pratica a humildade. Então não adianta. Eu achei interessante a parte dos títulos que me fez lembrar o filme Nosso Lar, o primeiro. Quando o André Luiz sai do umbral, ele chega, é ajudado, quando ele é recuperado, ele começa a querer trabalhar como médico. E começa a dizer, mas eu sou médico, eu tenho um título de médico. Eles
Valeu Ah, sim. alguma coisa o que ele era aqui? É. Não. Pois é. Então a gente não precisa estar mostrando para ninguém o que nós somos aqui. Né? Não tem essa necessidade. Quando me chamam para fazer a palestra, hoje eu até agradeço muito a Deus. Como eu disse, sempre quando eu venho para cá, eu agradeço muito a Deus, espiritualidade, agradeço muito a Dona Tereza, a Ambrosina. E não é porque ela está aqui não, mas agradeço muito a ti. No dia que eu cheguei junto a ela, ele falou assim, eu não quero ser banco. Eu quero vir para servir essa casa e servir a Cristo. E esse convite é estendido a todos aqui. Porque quando a gente fala em ser trabalhador espírita, a gente fala em ser espírita. Em se melhorar para bem. E Tida me deu essa grande responsabilidade. Porque é responsabilidade você falar de Deus. É responsabilidade você falar de Jesus. Por quê? Para que não haja hipocrisia espiritual. Para que não tenha só palavras em meus lábios e meu coração sejam vazios do Evangelho. Vim, comecei no primeiro dia, nervosíssima, e aí eu olhei para um, olhei para outro, eu vi tanta amorosidade. Eu vi Naná fechando seus olhos e pedindo a espiritualidade que me acolhesse e dissesse assim, vai que você vai conseguir. Então assim, quando eu senti esse amor, e quando eu olhei para aquela cadeira, eu pensei assim, Senhor, como eu sou grata por essa casa e por essas pessoas que nesse exato momento estão rogando para que as palavras saiam. Devagarinho, lógico, eu estou indo. Tenho muita coisa ainda a seguir, mas eu sou muito grata por sempre que tiver oportunidade de chegar aqui e falar desse Evangelho. Porque é através do falar, é através que eu sempre coloco que para nós crescermos moralmente é necessário buscarmos o nosso crescimento intelectual, né? A nossa leitura. Então, quando eu me disponho a sentar, a escrever, a orar e a pedir a esse nosso bom mestre que me oriente e me inspire, eu estou crescendo como obreiro, como um trabalhador, mas principalmente como um espírito. Ou como um espírito, que é o que nós todos somos. Né?